O assunto do momento é a prisão de Fabrício de Queiroz ontem, que estava isolado numa espécie de quarentena forçosa, um bunker que foi criado para o esconder na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Fabrício estava tão recluso que os vizinhos sequer sabiam que ali estava um personagem que pode trazer um desfecho tenebroso para o julgamento que corre hoje na justiça contra o deputado Flávio Bolsonaro. Na verdade, quando ele era ainda deputado. Hoje, senador, entrou na justiça com várias tentativas de suspender o processo, mas todas elas foram negadas. Fabrício é acusado de participar de um esquema de rachadinhas, algo que acontece hoje em larga escala em muitas das câmaras de deputados e vereadores no Brasil e que aconteceu com frequência na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, depois de movimentar quantias totalmente incompatíveis com as funções que exercia. O COAF percebeu essa movimentação e tudo isso se desdobra agora numa investigação que pode comprometer até mesmo o governo, porque o Fabrício tem envolvimento com toda a família. É aguardar como é que esses fatos vão se desdobrar para ver no que vai dar. Mas tratando desse assunto, eu acabei me lembrando também de um isolamento, de uma espécie de quarentena, não por força das circunstâncias de justiça ou por medo daquilo que tenha feito, mas a quarentena, digamos assim, do apóstolo Paulo, que ficou preso em Roma durante 2 anos, aguardando o julgamento, por ter sido um homem que praticava o bem, que falava a verdade, que agia com justiça, que cuidava dos pobres, dos órfãos, dos famintos e que anunciava a salvação proposta no Evangelho. É curioso que a quarentena de Paulo jamais produziu amargura ou tristeza ou qualquer tipo de sentimento que produzisse uma reversão no ser. Pelo contrário, Paulo se torna ainda muito maior do que já era, porque as circunstâncias trabalham também ainda mais o seu caráter. É na prisão, por exemplo, que Paulo escreve a Epístola aos Efésios, escreve Filipenses, escreve Colossenses, escreve a Carta de Filemon, conteúdos riquíssimos de doutrina para todos nós. Uma parte importante das Escrituras foi produzida nesse momento de solidão, de talvez angústia e quem sabe até também de um pouco de tristeza. Nós não podemos extrair o fato de que se tratava de um homem, mas ele se supera a todo instante. Na própria carta aos Colossenses diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Na Epístola aos Filipenses, ele fala de um dos textos que eu acho mais lindo nas Escrituras. Afirma, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência de fome, de escassez, assim também de abundância, de fartura. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos textos mais mal interpretados das Escrituras. As pessoas imaginam que esse tudo posso é posso vencer, posso ser um campeão, posso subverter a ordem das coisas. Não, Paulo estava dizendo que era possível lidar com as intempéries da vida, com as alternâncias da existência, com tempos bons e tempos ruins, com estações de primavera e também com as estações outonais. A prisão de Paulo produziu nele coisas extraordinárias. Ele estava preso fisicamente, mas estava livre em sua mente e em sua consciência para continuar falando do Evangelho. Sua presença em Roma foi tão produtiva que parte dos carcereiros que se alternavam na sua guarda acabaram se convertendo. E ele escreve em uma das suas epístolas que os da casa de César vos saúdam, ou seja, os discípulos que ele fez na prisão e que eram subordinados a César, agora estavam subordinados a Cristo.
Eu não sei o que vai acontecer com a investigação de Queiroz, não sei qual vai ser o desfecho. As provas são robustas e são contundentes, mas eu espero que, se você está sujeito a qualquer tipo de isolamento, seja por quarentena da pandemia, ou seja por uma solidão circunstancial, seja por uma reclusão que você buscou, que isso tudo produza em você envergadura de caráter, que isso tudo produza em você robustez existencial, que isso produza uma musculatura espiritual, para que você se torne uma pessoa melhor. Esse é o meu desejo. Vamos conversando por aqui? De encontro em encontro a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.